Só uma correção aí no meu pronunciamento. Eu entendi que você leu, retirou o apoio à audiência pública, reiterou, confirmou, ratificou, apoiou. Passamos à ordem do dia, onde temos aqui o pedido da vereadora Martinha, pedindo retirada do seu nome da Comissão de Justiça, Redação e Legislação. A mesa diretora, senhor presidente, vereador Francisco Martins Maciel, Alto Santo, Ceará, 8 de março de 2013. Eu, vereadora Marta Maria Menezes Freire, no uso de minhas atribuições legais, venho respeitosamente solicitar a retirada do meu nome da composição das comissões legislativas desta augusta casa. 1. Justiça, Redação e Legislação. 2. Orçamento e Finança, por motivos particulares. Sem mais, para o momento, antecipadamente agradeço. Marta Maria Menezes Freire, vereadora. Passamos ao pequeno expediente. Não tendo nada a tratar o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Até o momento, nenhum vereador inscrito, mas com a palavra o vereador Reno. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, o motivo que me faz usar a tribuna nesse momento é dizer que é muito gratificante quando nós políticos, quando nós, pessoas públicas, que procuramos dar a nossa parcela de contribuição com a nossa sociedade, com a nossa população, com os nossos munícipes, a gente vê fruto do trabalho da gente, de uma certa forma, sendo valorizado, sendo desempenhado de uma forma íntegra e de uma forma objetiva, que é objetiva, sem sombra de dúvida, o bem-estar social dos nossos munícipes. Como é de conhecimento de todos os vereadores, como também da população do Alto Santo, de uma forma geral, essa casa promoveu uma audiência pública recentemente para tratarmos assuntos relacionados à seca. Buscarmos alternativa de convivência com a seca, já que nós estamos encravados no semiárido nordestino. E daqui, dessa audiência pública, onde tiveram presente um representante da FUNSEMI, além de algumas autoridades municipais, destacaria o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a doutora Fátima, assistente social representando a CONDEC, a professora Núbia, secretária de Educação, entre outros, porém, principalmente,
um rapaz que trouxe uma contribuição durante e até posteriormente a audiência pública, o novo secretário de Agricultura do município, o senhor Rafran Guimarães, além de 2 deputados estaduais, o deputado Leonardo Pinheiro e o deputado Antônio Grande. Tivemos aqui representantes de algumas associações, principalmente de assentamentos rurais. E diante do debate, dos questionamentos, houveram algumas demandas levantadas e alguns encaminhamentos ficaram acordados. O deputado Antônio Grande se comprometeu de visitar algumas secretarias de Estado, de visitar alguns órgãos, até de nível federal, com a comitiva de vereadores, para que nós levássemos o produto dessa audiência pública, as reivindicações feitas pelos vereadores, pela sociedade, até os representantes desses órgãos e entidades. E o presidente da Câmara, o vereador Chico, nomeava uma comitiva, considero que democrática, já que buscou nas 2 bancadas representações, e ontem se dirigiu até Fortaleza, além do presidente da Câmara, o vereador Edísio Girão, e esse vereador que vos fala, o vereador Mendes. E, juntamente com o deputado Antônio Granja, percorremos alguns. Como disse, tivemos, primeiramente, na defesa civil, tivemos um bom diálogo. Infelizmente, a defesa civil, ou felizmente, não sei, não é o responsável pela distribuição de carro-pipas no município do Alto Santo, distribuição de água através do serviço de carro-pipa. Mas lá nós constatamos que existem programas que podem, sem sombra de dúvida, contribuir e melhorar essa problemática de água que, como disse, todo o Nordeste, mas o Alto Santo passa. A Defesa Civil, doutor Rivardo, vai dispor logo de recursos para a manutenção de poços, para instalação de poços profundos, como também, seu Acris, de dessalinizadores. Ou seja, às vezes o município já dispõe em alguma zona rural, em alguma localidade, algum poço que está inativo ou que não está, de uma certa forma, funcionando por questões estruturais mesmo, e a Defesa Civil ela pode contribuir nesse sentido, e pediu que a CONDEC se reunisse e que encaminhasse a demanda e que enviasse a demanda o quanto antes. Nós tivemos também na CONAB, e tivemos reunido com o superintendente da CONAB, o doutor Francisco Agenor, e levamos as reivindicações dos produtores, dos criadores do município do Alto Santo. E nos deparamos com alguns dados assim que nos preocupam. Primeiro, a questão operacional, meu caro Damasceno. Cada saco de milho custa aos cofres públicos, só em transporte, em média R$42. Em média R$42. As informações que nós tivemos é que existe um déficit, falta carreta no mercado brasileiro, falta carreta no Brasil, existe um déficit de aproximadamente 20 mil carretas no Brasil. Lá também nós tivemos previamente ainda a informação
que o governo do estado estaria tentando viabilizar o transporte desse milho através dos portos, através de navios. Mas o que era essencial para nós, o Alto Santo, era levar a nossa reivindicação e os nossos protestos e dizer que a distribuição de milho que estava ocorrendo aqui para os nossos produtores, ela estava se dando de forma injusta, onde alguns criadores já receberam milho 2 ou 3 vezes, meu caro Juscelino, e outros, tem alguns outros que não receberam nenhuma vez, e outros apenas uma. Era principalmente entender os critérios utilizados. Como a Conab havia estabelecido esse critério de distribuição desse milho. E segundo o próprio superintendente, seu assessor direto, Afonso, se não falha a memória, ele disse que a Ematex era um agente parceiro e que de uma certa forma contribuía também na confecção dessa lista dos produtores que vão ser beneficiados, o que em algum momento apresenta-se para nós um pouco contraditório, porque a gente ouve a informação de que a Ematex apenas faz o cadastro, envia para a Conab e a Conab utiliza de um critério lá que não temos conhecimento ainda, qual, e emite os boletos. Pedimos também para que esse boleto fosse ampliado o prazo para pagamento, pelo menos para 2 dias, porque a correria é muito grande e quando o boleto é emitido tem que ser pago no mesmo dia e no máximo no dia seguinte tem que ser retirado do meio. E se os produtores não se articularem, pelo menos uma quantidade de 10, 12, 15 produtores, para ele pegar 10 sacos de milho em Jaguari, torna-se inviável. Solicitamos também que fosse criado um polo aqui na nossa micro-região, que contemplasse pelo menos os 4 municípios, Alto Santo, Iracema, Potiretama e Irerê, e que não necessariamente fosse o Alto Santo, bom seria que fosse o nosso, mas se o estudo geográfico fosse feito e observasse que, por exemplo, Iracema fosse encontrar no eixo, se encontrar no centro, entre esses 4 municípios, poderia ser Iracema, para facilitar essa distribuição, para dar mais agilidade. E foi solicitado principalmente que a demanda do nosso município ela fosse cumprida na íntegra, ou seja, que finalizasse todos os cadastros, entregasse milho a todas as pessoas cadastradas, para que depois pudesse ser passado para o seguinte. E nós saímos de lá, eu particularmente, acho que o vereador Velho Chico, o vereador Edício e o deputado Antônio Granja, nós saímos de lá com a palavra do próprio superintendente, que iria buscar providências nesse sentido. No período da tarde, nós fomos a mais 2, nós tivemos em mais 2 entidades. Tivemos na STA, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com o secretário Nelson Martins. E tivemos a informação que há poucos instantes o governador Cid Gomes havia autorizado a liberação de 500 milhões de reais principalmente para o projeto São José 3. Porém, priorizou nesse momento projetos de água. Não houve liberação de nenhum trator. Projeto de água. O que, de uma certa forma, mesmo que já tendo em algum momento tecendo várias críticas ao governador Cid Gomes, eu acho justo, já que a seca realmente, a falta d'água, a estiagem, é o que mais nos preocupa. E nós pedimos lá no momento, o presidente Chico também, que visse lá na SDA quais os projetos de Alto Santo, que estavam lá para serem liberados, e infelizmente o secretário de imediato
autorizava que fosse feita essa busca, não tinha nenhum projeto de audição ainda. Ele até pedia, manda ela para o projeto, fala com o poder público, porque esse ano realmente a prioridade do governo do Estado vai ser água. Posteriormente, acho que o vereador João Damasceno, de tantas críticas, de tanta gente ser procurada no sistema de abastecimento d'água, o carro-pipa, nós fomos até o Exército. Tivemos reunido com o coordenador geral do programa de carro-pipa, o coronel Rangel, Claudemir Rangel dos Santos, coronel Rangel. E reivindicamos realmente que fossem ampliadas as rotas, como tinha havido a demanda, fossem ampliadas as rotas e que melhor fosse distribuído esse serviço de carro-pipa. E questionamos o vereador Edísio, pela informação que nós tínhamos da doutora Fátima, que a Condec já tinha se reunido e tinha encaminhado já, e ele buscou lá informações e realmente tinham pedido mais 2 rotas, salvo engano. Porém, nós pedimos que o Exército viesse aqui ao nosso município, até mesmo para fazer uma espécie de revisão, para a gente ver qual é a melhor maneira. E lá, meu caro Bento, ele disse que a Condec Municipal tem total poder de buscar as melhores alternativas, porque então o Edísio citou lá um exemplo, o vereador citou um exemplo, de comunidades que tinham em média de 10, 12, 15, 20 casas, e às vezes a água era colocada apenas em uma cisterna. Se não poderia equacionar, no dia que colocasse em uma, no outro colocar na outra. E a informação do coronel Rangel é que isso poderia ser feito desde que seja deliberado pela Condec Municipal. Enfim, a gente faz esse relato, primeiro, por uma questão de prestação de conta. Mostrar que, por ser vereador, por ser legislativo, não nos inviabiliza de buscarmos soluções para as problemáticas do nosso município. Às vezes, como disse já em algum momento a vereadora e ex-secretária de Educação que eu dei, nós não temos o poder da caneta. Mas através das nossas reivindicações, dos nossos encaminhamentos, dos nossos questionamentos, algumas soluções podem ser pelo menos visualizadas e, quem sabe, com força de vontade, acima de tudo política, serem implementadas, como digo sempre, para promover o bem-estar ao nosso povo. No mais, era dizer que, meu caro professor Joel, eu tenho muito contato com o Evangelho, apesar de conviver dentro do catolicismo, tenho muito contato com o Evangelho na nossa cidade. E já ouvi de alguns pastores, de alguns evangélicos, que o evangélico, o crente, como a gente conhece no popular, ele é muito vigiado, perdão. Está sempre em evidência. Qualquer ato, qualquer gesto, qualquer coisa que o evangélico faz, que foge um pouco das normas da igreja, ele já passa a ser criticado. E nós, homens e mulheres públicos, principalmente os burros de carga da política, como é conhecido os vereadores, nós também somos. Principalmente nós vereadores. E nós já passamos por vários tipos de provações, dos mais diversos. Casa, no comércio, na rua. E aí
às vezes, teste, a prova final, saber se nós realmente vamos atingir a média. A educação pede média 6, professor Gil, o Estado, se a gente vai conseguir pelo menos o 6, a gente às vezes é tentado dentro do nosso próprio ambiente de trabalho. Não que o vereador, meu caro Cris, não que o vereador ele não trabalhe fora da Câmara, mas eu acho que aqui é onde as coisas acontecem de uma forma mais incisiva, pelo menos na formalidade. Aqui, na sexta-feira, a partir das 9 horas, é aqui que nós assinamos a nossa lista de presença. É através dos microfones, do serviço de som e das artes, que fica gravado, que fica registrado de forma pública, já que as sessões da Câmara, sessão da unidade da Câmara, são sessões públicas, o nosso trabalho. E aí, meu caro Helder, como disse, às vezes é angustiante, vereadora Ana Paula, às vezes é angustiante, às vezes, em algumas vezes, até desestimulante. Nós estamos aqui no desempenho do nosso papel, procurando fazer as coisas de forma ordeira, de forma respeitosa, sempre buscando a produtividade. Sempre buscando a produtividade. Vereadora Martinha, Vossa Excelência está no primeiro ano de mandato aqui. Apesar dos meus 32 anos de mandato, perdão, de idade, o mandato de vereador, infelizmente, só João Damasceno tem esse privilégio. Mas apesar dos meus 32 anos de idade, estou entrando no meu 9º ano de vereador. Mas admitir, seja lá quem for, admitir ser desrespeitado, com um objetivo bem definido de tentar desestabilizar, desmoralizar uma pessoa que, modesta parte, sempre disse aqui nessa casa, nunca fui oposição ao santo. Professor Joel, assessor de imprensa dessa casa, mas uma pessoa extremamente influente na política do Alto Santo e um parceiro do ex-prefeito Adelmaquim de muitos anos. Pode comprovar que nunca uma ação do vereador Rênio foi no sentido, aqui nessa casa, foi no sentido de ver a política partidária em primeiro lugar. Sempre pensei no Alto Santo como prioridade, porque é muito simples. É aqui onde toda a minha família vive. Foi aqui onde eu estudei quase toda a minha vida. Escola pública, senhor presidente. João Pãozinho aqui é meu contemporâneo no período de escola. Sabe que nós estudamos no período do Colégio da Senec, porque a Prefeitura Municipal, professor Egeudi, Vossa Excelência foi minha professora, porque a Prefeitura Municipal mantinha uma parceria, nós pagávamos uma bolsa simbólica. E é porque era o único colégio que tinha, na época, 2º grau, hoje, ensino médio, ensino de Alto Santo. Fui para Limpoeiro Norte, estudar escola pública. Fiz a faculdade, também pública. Mas, enfim, faço esse relato para mostrar que a vida não é tão fácil, não. A gente passa realmente por dificuldade, passa por provação, mas nós temos a obrigação de ser pelo menos sério, e de aprender a respeitar. Eu disse aqui na última sessão que não ia admitir de ninguém, de nenhum dos meus pares vereadores e de ninguém da sociedade, ou de delegado de polícia, ou de juiz, ou de promotor, desrespeito e desacato aqui dentro dessa casa. Primeiro, que já disse em algum momento, minha cara Ana Paula, pode até algum membro da sociedade achar que nós não merecemos estar vereadores, mas estamos. E se estamos, é porque pelo menos uma parcela dessa sociedade acreditou na gente.
nos respeitou. E é em respeito a essas pessoas que eu também peço respeito. Não vou admitir, de maneira nenhuma. E queria dizer aqui a mesa diretora dessa casa, presidente Caxias, eu acho que no ápice da sua serenidade, Vossa Excelência naquele momento, de uma certa forma constrangedor para toda a casa, Vossa Excelência teve a habilidade para contornar a situação. Mas se preciso for, em um outro momento, nós teremos que usar os expedientes que nos cabem. Como disse, nunca procurei ser autoritário, nunca procurei fazer com que vereador fosse aquela autoridade capaz de impor algo mais. Mas se for necessário, assim farei. E finalizando, para finalizar mesmo agora, considero que não faltei com decoro parlamentar. Considero que fui desacatado nessa casa. Fui desacatado. Ou melhor, a casa foi desacatada. Todos os colegas vereadores foram desacatados. A mim, de uma forma mais forte, porque o meu nome foi mencionado. Mas não irei recuar em nenhum momento. Se necessário for, se a justiça nos convocar, iremos prestar de cabeça erguida os nossos esclarecimentos. Mas deixo aqui não um recado, mas um desabafo. Se a justiça existe com o objetivo central de promover justiça, o vereador Renio foi desacatado, foi desrespeitado, numa tentativa clara e objetiva de ser desmoralizado. A mim, particularmente, danos foi gerado, ou pelo menos foi tentado. Finalizo, como disse o senhor presidente, agradecendo a paciência de todos vocês, a benevolência da mesa de permitir que nesse momento aqui a gente ultrapassasse um pouco o tempo regimental e pedir desculpa aos colegas vereadores, o público aqui presente, realmente se eu me alonguei demais. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rivardo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público em geral. Inicialmente eu queria dizer que, completando aqui a fala do Renio, eu acho que esse episódio já foi superado do incidente passado, mas só complementando que o trabalho do vereador não é só aqui na sexta-feira, como algumas pessoas pensam. O vereador está à disposição do povo, todos nós sabemos do trabalho, da representatividade que nós temos aqui nessa casa. Cada um de nós, cada um de nós é consciente da nossa responsabilidade aqui na nossa casa. Todos nós temos nossas ligações políticas, nossas responsabilidades sociais. Cada um tem uma afinidade com uma área mais específica, alguém com a área da educação, outros com a área da saúde, outros com a geração de emprego, outros com o produtor rural. Mas todos nós, eu uso muito a frase de um grande amigo que é o ex-vereador Henrique Bessa. Ele diz que o vereador não tem especialidade, todos
do vereador é um clínico geral, porque é procurado por tudo, por problemas pessoais, por problemas de saúde, por assistência jurídica, por inúmeros problemas para dar uma ajuda àquela pessoa que tem uma afinidade com a gente, que nos confia, que encontra na gente, no vereador, aquele apoio que ele almeja para enfrentar alguns problemas da vida. Então, só complementando o que o vereador Rino disse, não são apenas as manhãs das sextas-feiras que ficam registradas aqui o nosso trabalho. Eu acho que esse episódio já foi superado, espero que não tenha mais nenhum constrangimento e me congratulo aqui com o vereador Rino. Dizer aqui da nossa reivindicação, eu sei que já foram encaminhados diversos ofícios oriundos da audiência pública do problema da seca, mas o que mais nos preocupa é o abastecimento d'água da sede da cidade. Hoje a cidade já está em colapso em alguns bairros, e aí nós tivemos no passado, quando eu ocupei a Secretaria de Obras, nós fizemos um projeto de transposição das águas do Castanhão para que perenizasse o Riacho da Serra, isso em torno de 15 anos atrás, se eu não recordo bem. E esse projeto chegou a ter o recurso garantido, um trabalho do deputado estadual Torinho Filho, junto à bancada do governador à época, aprovou na Assembleia em torno de R$800 mil à época, era o orçamento para concretizar este sonho do povo de Alto Santo ter resolvido o seu problema de abastecimento da água da sede. Naquele momento, o secretário Pérez Macedo argumentou conosco que a solução seria a construção do açude Figueiredo, do açude Riacho da Serra e, consequentemente, a perenização do rio, mas, infelizmente, a perenização do rio não foi possível ainda, porque, apesar da construção, da conclusão desses dois açudes, nós não tivemos invernos para que eles tivessem a sua capacidade de abastecimento, vamos dizer, realizada. E assim, nós estamos pedindo aqui à mesa diretora, ao plenário da Câmara, que aprove o requerimento nosso, que seja feita, complementando o trabalho da audiência pública, que sei que já foi encaminhado, mas trazendo aquela solução de uma adutora, com a tubulação, a captação, saindo lá no Castanhão, perto ali da fazenda do Manduca de Óleo. Como é Manduca, né? Walter de Olhos, e que venha perenizar ali até o Riacho da Serra. Eu peguei aqui o papel para na Serra Redonda, e esse trecho cai mais, tem uma dimensão de aproximadamente 7 quilômetros, e aí ele irá perenizar o Riacho da Serra e vai ter capacidade de abastecer o lençol freático para que os postos da CAGES tenham condições de abastecer a cidade. Eu acho urgente, peço que esse requerimento seja aprovado aqui, em plenário, e seja encaminhado ao ofício, pois já contactei com o deputado Antônio Grande e com o deputado Danilo Forte. Marquei audiência também com o deputado Guimarães, do PT, para que eles tentem viabilizar o mais rápido possível recursos para a concretização dessa obra. Dizer também da nossa preocupação... O requerimento de Vossa Excelência, ele se faz realmente necessário, eu acho que incrementa, auxilia, principalmente com as informações que Vossa Excelência traz com relação ao projeto, mesmo alguns anos atrás, né? Quem sabe se na SRH faz uma busca e encontra esse projeto. Difícil, mas quem sabe se não funciona. Teve presente eu, o vereador Edith e a vereadora Geudi, há uma reunião lá sobre a alocação das águas do açude Riacho da Serra, quarta-feira, dia 13, para a memória, e existe realmente uma preocupação muito grande com relação ao nível de água daquele açude. Hoje a única fonte de alimentação do lençol freático que abastece a nossa cidade é o açude Riacho da Serra.